Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. Quem aprecia massas em geral já deve ter experimentado ou é fã como eu de uma das mais tradicionais receitas italianas, o spaghetti alla carbonara. Conhecido no mundo todo, leva ingredientes que são igualmente populares: queijo, bacon e ovos. Difícil quem não goste de pelo menos um desses ingredientes, não é mesmo? E como todo prato que ganha fama e espaço na cozinha em diferentes continentes, há variadas histórias sobre sua origem e versões no preparo. Na capital italiana, onde uma osteria que se preze tem no cardápio um bom carbonara, a receita clássica leva apenas 4 itens: queijo pecorino romano, pimenta do reino, ovos e guanciale, que é um tipo de bacon, mas com sabor mais delicado. A palavra guanciale vem de guancia, que é a bochecha do porco. A massa mais tradicional é o espaguete, mas o fettuccine e o rigatoni também são utilizados. E segundo os especialistas, o resultado final da receita não deve apresentar um molho abundante, porque o queijo e o ovo devem aderir à massa, formando uma capinha. O toque final é garantido com a mistura dos pedacinhos de toucinho, ou guanciale. Mas a criatividade dos cozinheiros é grande e encontramos todo tipo de adaptação ou incrementos na receita. Em muitas, os ovos são substituídos por creme de leite ou nata. Algumas levam os dois, ovo e creme de leite. A bochecha do porco quase sempre perde para a barriga, a pancetta, ou o nosso velho e bom bacon, que geralmente inclui uma parte do lombo. O queijo pecorino romano, feito com leite de ovelha, bem mais caro e difícil de encontrar, também fica mais restrito à Itália, então quase sempre acaba sendo trocado por parmesão ou grana padano. Nos Estados Unidos costuma-se encontrar até ervilha na receita, quem sabe para dar uma corzinha, né? Mas qual será a origem desse prato de sabor tão marcante e de onde vem esse nome? Uma das teorias mais aceitas é que carbonara vem de carbone, que significa carvão em italiano. Não se sabe se a massa foi batizada de carbonara por causa da pimenta do reino, que tradicionalmente é usada em boa quantidade e moída na hora, deixando pontinhos pretos no prato, o que lembraria pedacinhos de carvão. Ou ainda porque, segundo outra explicação, o prato foi inventado por trabalhadores dos Montes Apeninos, que mineravam carvão vegetal na região da Úmbria, onde os ingredientes usados no prato eram os mais acessíveis. Outra hipótese levantada é que o prato teria surgido em Carbônia, uma pequena comuna da região da Sardenha, e que foi inventada por um cozinheiro muito talentoso que levou a receita para Roma, tornando-a bastante famosa na capital italiana. Modesto, ele não quis colocar o seu próprio nome no prato e resolveu batizá-lo homenageando sua cidade natal. Uma lenda interessante sobre a origem do carbonara sugere que tenha sido criado pelos membros de uma sociedade secreta italiana chamada Carbonaria e que nasceu na cidade de Nápoles em 1810 em meio ao movimento pela unificação italiana. Como toda sociedade secreta, as reuniões eram feitas em locais distantes e discretos e, nesse caso, as cabanas dos carvoeiros. Muitos defendem ainda que o spaghetti alla carbonara ficou popular após a Segunda Guerra Mundial e que os americanos tiveram aí um dedinho na criação da famosa pasta. A explicação vem da ração consumida pelos soldados norte-americanos, que consistia de muito ovo em pó e bacon. Para dar uma reforçada na alimentação, eles misturaram os ingredientes com a massa dos soldados italianos. E ecco, nasceu o carbonara. Mas é claro que é só uma das versões, essa última bastante defendida por muitos americanos, logicamente. É fato que depois da Segunda Guerra o carbonara virou receita popular nos Estados Unidos e a possibilidade da invenção ter sido obra da união dessas duas forças aliadas foi levada tão a sério que virou até curta-metragem de ficção e que está inclusive disponível gratuitamente no YouTube. O filme tem o título de As Origens do Carbonara e mostra a feliz parceria de um cozinheiro italiano com um soldado americano que recebeu a missão de preparar uma refeição que levantasse o moral das tropas estacionadas em Roma em 1944.
Independentemente da teoria que parecer mais plausível para você, atualmente o espaguete alla carbonara é conhecido como uma receita típica da cidade de Roma e é tão apreciada e valorizada pelos romanos que tem até um dia especial em homenagem ao prato, 6 de abril. O Carbonara Day já passou, mas não tem data para apreciar essa massa de sabor inigualável. Então, que tal preparar uma bela pasta e inventar a sua versão do carbonara? Sugestões de todo tipo, inclusive as que seguem rigidamente a receita original, é que não faltam na internet. Não esqueça, claro, de um bom vinho para acompanhar e uma música para animar o cozinheiro. Aqui vai uma de um cantor e compositor da cidade do Carbonara, Roma, Alex Britti, que canta Solo una volta, ou somente uma vez. Ciao, a presto. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, o forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi, e mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Tutto è già passato, peccato che non l'ho ancora capito, anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita, e se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza, avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Che dovrà finire. Se non ho più parole nel cassetto, che non ho mai letto, un'avventura da raccontare, quando non avrò più niente da dire, quando andrò a piedi nudi per strada, comunque sia, comunque vada, ogni volta che tornerò al mare avrò qualcosa da ricordare. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo un amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Passano le ore, faremo l'amore, solo una volta tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. A Paraná Educativa apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim.
aprecia massas em geral já deve ter